Se a alma é imortal, qual é a necessidade da ressurreição? Algumas pessoas têm abordado, e principalmente aquelas de confissão mortalista, aniquilacionista, com essa questão. Ora, se uma vez que o salvo morre, a sua alma já vai direto para o paraíso, por que tem necessidade de Jesus voltar para ressuscitar os mortos? Eu não vejo nenhuma lógica na necessidade de uma ressurreição. Este é o assunto deste vídeo. Você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Bom, antes de tudo, é importante salientar que o homem não é uma alma, mas ele tem uma alma. Eu quero repetir, o homem não é uma alma, ele tem uma alma. Apesar de fazerem uso de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas ou no seu nariz, e o homem passou a ser uma alma vivente. É importante que ali formou Deus o homem do pó da terra, é muito importante salientarmos isso, e ele se tornou um ser vivente. Então ele é um ser vivente. Agora, esse ser, ele pode ser um ser composto de corpo, composto de alma e composto de espírito. Existem os dicotomistas que entendem que o homem é apenas composto de alma e corpo, ou espírito e corpo. Seja como for, dicotomista ou tricotomista, tanto um quanto o outro crê que Deus, além do corpo, ele constituiu o homem de uma parte material, que sobrevive à morte do corpo. Então, primeiro é que o homem não é uma alma, o homem tem uma alma. E que ele tem uma alma, ou um espírito, você vai ver isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. O que é que o Senhor Jesus disse? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então veja que ele separa o corpo da alma. E ainda, seguindo nesta mesma linha, dentro deste mesmo assunto, você vai ler em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. Assim diz aquele que estabeleceu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Esse verbo formar, yatsar, né, que na verdade aparece no texto de Zacarias como yotser, é o mesmo verbo que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus faz alusão à formação do homem, e formou Deus o homem. Então esse verbo aí, formou Deus, que também aparece em Zacarias 12, 1, esse formou é yotser, e vem do hebraico yatsar. E a ideia é de modelar, formar, dar forma. Ao passo que em Gênesis 2,7, quando o Senhor soprou nas narinas do homem, ali é o Neshama, é um sopro. Neshama, diferente de Yotzer, cuja raiz é Yatsar, formar, modelar, dar forma. Como um oleiro que está trabalhando um vaso, assim também fez o Senhor. Ele formou, então ele fundiu o espírito do homem dentro dele. Então veja que o homem, além do corpo, tem algo mais imaterial que Deus formou. Isso é um fato. Agora, isso que Deus formou, a alma ou o espírito, é mortal ou imortal? Aí nós vamos para Mateus capítulo 10, versículo 28, que a resposta ali é rápida, simples e objetiva. O Senhor Jesus disse categoricamente: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, a pessoa pode matar o seu corpo, mas a sua alma sobrevive à morte do corpo. E fora isso, você vai para Lucas capítulo 23, versículo 43, onde o Senhor Jesus fez uma promessa para o ex-ladrão da cruz, que a tradição chama de Dimas. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus, ele prometeu, ele é fiel e ele cumpre. Jesus é Deus. E como Deus, ele pode prometer e cumprir. Alguns chegam a dizer: ah, mas 3 dias depois o Senhor Jesus ressuscitou e disse a Maria: não me toque porque eu não subi para o Pai. Mas quando ele estava falando isso, ele estava falando em que condições? Em condições físicas. O corpo glorificado, realmente, ele não foi ao Pai. Mas não podemos perder de vista que Jesus, além de homem, ele é Deus. Então ele é poderoso para cumprir e fazer o que prometeu. Portanto, Mateus 10, 28, testemunha
positivamente corrobora com o fato de que a alma é imortal. E Lucas 23:43 também. E 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e tendo como contexto o versículo de número 4, mostra que a alma é imortal, que ela continua existindo apesar da morte do corpo. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, se a alma é imortal e quando o salvo morre, ele vai direto para o paraíso, qual a necessidade da ressurreição? Olha, como nós já iniciamos neste vídeo dizendo que na Bíblia toda nós não encontramos um só versículo, uma só passagem dizendo que Jesus vem para ressuscitar a alma. Mas o contrário disso nós encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54, onde Paulo, no seu discurso apologético em favor da ressurreição, está afirmando categoricamente, inspirado pelo Espírito Santo, que a ressurreição diz respeito ao corpo. É corpo glorificado, porque esse corpo é um corpo de vergonha, um corpo de ignomínia, um corpo de morte, um corpo corruptível. E ele ressuscitará incorruptível. De vergonha ele ressuscitará como corpo glorioso. De mortal esse corpo ressuscitará imortal. E igualmente o corpo da ressurreição do Senhor Jesus, conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Jesus foi ressuscitado com um corpo glorioso que não pode mais morrer. A morte não pode mais te alcançar. Então daí a necessidade da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus. Para ressuscitar a alma? Não, porque ela já está no paraíso. Para ressuscitar o corpo. E você vai ver esta verdade em Daniel capítulo 12, versículo 2, que os salvos serão ressuscitados para a vida. Também em Mateus capítulo 25, versículo 46. Você vai ver isto também em João capítulo 5, versículo 28. Você vai ver essa verdade também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. E esta é a razão pela qual o Senhor Jesus voltará. Primeiro, para ressuscitar os corpos dos salvos que morreram crendo em Cristo e transformar os corpos daqueles que estiverem vivos. Você entendeu? Então, por isso que há a necessidade da ressurreição. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e tenho uma boa notícia para você. A notícia é a grande Mega Master Blaster promoção que eu trouxe para você. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Hoje você vai levar ela com 1168 páginas, sobre a imortalidade da alma, este aqui sobre escatologia, os pregadores dizem, mais o volume 3, mais o volume 2, mais o volume 1, tudo por 480 no Pix ou 10,54. Só que você levando este kit completo, você vai ganhar um curso de hebraico. Você vai receber 12 videoaulas, vai receber ainda uma Bíblia hebraica em áudio, onde um rabino está narrando a Bíblia, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E tem o áudio do livro. Só esse curso custa 680. Tudo por 480 no Pix ou 10,54.